Livro Canal da Graça de Deus, Pedro Dong, capítulo 5. Tema desta semana: os canais do rio que alegram a cidade de Deus. Meta de hoje: leitura das páginas 67 a 69. A vontade de Deus é realizada pelo fluir do rio da graça. Foi dessa maneira que um canal dos céus foi aberto até nós, dando-nos acesso à esfera espiritual e permitindo que Deus Pai nos abençoe. Todas essas bênçãos celestiais que acessamos pelo rio da graça são para que a vontade do Pai seja feita. Não existe nada mais forte do que a vontade de Deus, e ela será realizada. Todas as coisas passam, mas a vontade de Deus não. Como lemos anteriormente, a vontade de Deus é estabelecer Cristo como cabeça sobre todas as coisas no céu e na terra. Para fazer isso, o Pai deu o Cristo que está assentado à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo o principado e potestade, domínio, poder e nome para a igreja. É por meio da igreja que ele encabeçará todas as coisas. Efésios capítulo 1, versículos do 22 ao 23. O rio da graça sai do trono de Deus e do Cordeiro, e ao emergir nesse rio, sem perceber, somos governados por Cristo. Quando isso acontece, nossa vida já não é mais uma vida solta em que éramos donos de nós mesmos, de nossos pensamentos e ações. Quando emergimos no rio da graça, Cristo nos encabeça cada vez mais. É dessa forma que Deus fará sua vontade aqui na terra. Como resultado do fluir do rio da graça, os membros do corpo de Cristo crescem, a igreja é edificada e Cristo, como a própria realidade, preenche todos os vazios da vida dos membros de seu corpo. Nós passamos a andar no amor e na luz. Esse fluir também nos traz a justiça de Deus, a santidade de Deus, a glória de Deus e também todas as virtudes humanas que só Cristo conseguiu expressar aqui na terra. Você não consegue relacionar-se com os outros? As virtudes humanas estão nesse rio. Nossa vida conjugal está finalmente sendo ajustada, bem como nossa vida familiar e social. Enquanto tudo isso acontece, nós também lutamos como guerreiros contra o inimigo de Deus até colocá-lo debaixo dos pés de Cristo. Cristo precisa de uma cidade para reinar. O Salmo 46 é antecedido pelo Salmo 45, que diz assim: o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, cetro de equidade, é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com o óleo da alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Versículos do 6 ao 7. Quando Deus fala do rio, ele na verdade está preocupado com o trono, ou seja, está falando sobre quem irá governar, quem irá encabeçar todas as coisas. Nesse salmo, Deus está referindo-se a Cristo. É Ele quem irá reinar. Mas para isso, Ele precisa de uma cidade. E essa cidade é a igreja. É através dessa cidade que Ele conseguirá reinar. Você e eu, como a igreja, somos responsáveis por executar esse reinado. Isso acontece pelo rio. Deus deseja obter a fortaleza de Sião. Em Salmos 2, o Pai fala acerca do Filho. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Versículo 6. Jerusalém é a cidade de Deus e representa a igreja. Há um rio nessa cidade, um rio que leva todas as coisas a estar debaixo do encabeçamento de Cristo. Todavia, não é toda a igreja que está pronta para lutar. Deus precisa de você e de mim para obter Sião, que representa os vencedores, os que se preocupam com o reino e em fazer a vontade do Pai, ou seja, que se preocupam em fazer Cristo encabeçar todas as coisas. Historicamente, Sião é a fortaleza de Davi, conforme registrado em 2 Samuel. Partiu o rei com seus homens para Jerusalém, com os jebuseus que habitavam naquela terra e que disseram a Davi: não entrarás aqui, porque os cegos e os coxos te repelirão, como quem diz: Davi não entrará neste lugar. Porém Davi tomou a fortaleza de Sião. Esta é a cidade de Davi. Davi naquele dia mandou dizer: todo o que está disposto a ferir os jebuseus, suba pelo canal subterrâneo e fira os cegos e os coxos, a quem a alma de Davi aborrece. Por isso se diz: nem cego nem coxo entrará na casa. Assim habitou Davi na fortaleza e lhe chamou a cidade de Davi,
foi edificando em redor deste Milo e para dentro. Ia Davi crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor Deus dos exércitos era com ele. 2 Samuel capítulo 5, versículos do 6 ao 10. A fortaleza de Sião era um lugar muito difícil de conquistar, mas mesmo assim Davi o conquistou. O rei Davi prefigura Cristo como rei. Então a fortaleza de Sião tem como função defender o reino de Deus nessa luta contra o reino das trevas. Querido leitor, Deus precisa de você. Ele não quer apenas como membro da igreja no aspecto da cidade de Jerusalém. Deus quer o lutando. Portanto, não fique apático, morno, indiferente a tudo o que está acontecendo a seu redor. Deus precisa que você acorde por meio deste livro. Venha fazer parte de Sião. Vamos para a fortaleza de Davi e vamos lutar.